Vou agora falar sobre as duas ondas de expansão colonial. A primeira onda de expansão colonial começa com os portugueses, no século XV, e a segunda começa no século XIX e tem a ver com a nova economia, com o esplendor final da economia mercantilista e a criação da nova economia colonial. Primeira onda. A primeira onda é claramente uma continuação do espírito de cruzada. Se os senhores virem, a fundação de Portugal está eminentemente ligada com isso. Não é? Nós tínhamos, no princípio da Reconquista Cristã, na Península Ibérica, começa nas Astúrias, enfim, agora não vou dar isto tudo, porque isto é mais do que conhecido, e alarga-se ao norte da Península, havendo, junto ao Rio Douro e ao Porto, um pequeno território chamado o Condado Portucalense, que foi atribuído pelo chamado Imperador de Leão à nossa primeira rainha, a rainha Dona Teresa, Tareja. Bom, os senhores já conhecem a história, porque isso, eu penso que dão isto mais ou menos no liceu. Casou com um príncipe cruzado da origem capetígia, francês, digamos, chamamos-lhe assim, e teve um filho que era el-rei Dom Afonso Henriques. Não teve um, teve vários, mas um deles era o rei, foi o seu futuro rei Dom Afonso Henriques, que bateu na mãe, prendeu-a, porque ela andava metida com um conde, um poderoso conde galego, e resolveu tomar conta disto, convenceu um grande grupo de cruzados germânicos e francos a vir atacar Lisboa e depois Santarém. Vieram de barco, as estradas eram tão más e tão perigosas, havia ursos, havia toda a espécie de perigos pelo meio, que era mais fácil vir de barco. Entraram pelo Rio Tejo, cercaram Lisboa. O acampamento de Dom Afonso Henriques era o que ficava mais longe, dentro daquele velho princípio que a gente recua para tomar balanço, como se dizia nos Rangers, e pronto, e toma-se Lisboa. Logo por azar havia lá um bispo moçárabe e uma igreja remanescente do tempo visigótico, foi todo morto, foi tudo atirado pela fenetra, porque não vinha a propósito. Isto é o espírito de cruzada, é o espírito. Os cruzados tiveram direito a saque, X dias de saque, e depois foram para a Terra Santa. Esta é que é a lógica da cruzada, é a de conquistar território aos sarracenos, conquistar território à Moirama, que tinha invadido a Península Ibérica, como sabem, e estava numa fase decadente, que era o governo das taifas. Este governo das taifas era um governo fracionário, enfim, e que estava claramente em decadência. Bom, e é por causa disso que, quando conquistado todo o território possível até ao Algarve, porque do outro lado estavam os nossos hermanos, não dava para conquistar. Havia pancadaria todos os dias com os nossos irmãos, mas não dava para conquistar muita coisa. Era mais fácil alargar para sul em direção ao limite territorial. O Algarve dá a queimar. O passo lógico foi uma coisa que custou uma fortuna, foi um desastre em termos financeiros, o Algarve dá Leimar. O Algarve dá Leimar. Reparem que o Algarve aparece sempre no plural no título dos reis de Portugal. Rei
de Portugal e não é do Algarve, como algumas pessoas dizem mal, é dos Algarves de Aquém e de Alemar. Os Algarves de Alemar eram as praças fortes do norte da África, dignadamente Ceuta, que foi a primeira, mas depois todas as outras, não é? Aquilo era um imperativo para nós. Tanto que os papas, estão aí as bulas das cruzadas no meu manual, neste manual, não é? Então, as bulas das cruzadas feitas por papas, em que, é claro que os senhores não percebem nada disto, acho que nem percebem, nem sentem isto, em que era dado e eram dadas indulgências plenárias, ou seja, os rapazes que fossem na cruzada ficavam absolvidos dos seus pecados. É claro que hoje em dia os senhores acham que nem há pecados, portanto isto não faz sentido nenhum, mas têm que puxar, têm que se meter na mentalidade da época, que era uma mentalidade profundamente religiosa, em que isto fazia sentido. E as bulas dão enormes favores a quem continuar a cruzada contra os sarracenos. Mas porquê é que isto funcionava? Isto vem da teoria da guerra justa de Santo Agostinho, que eu já dei. Não vou agora falar disto outra vez. A guerra justa de Santo Agostinho está neste manual de ciência política, no capítulo relativo a Santo Agostinho, e quem não perceber o que é o espírito da cruzada tem que ir, obviamente, à teoria da guerra justa do Santo Agostinho, que, como sabem, é formulada no final do Império Romano e dura. Santo Agostinho é doutor da Igreja. Doutor da Igreja significa a sua doutrina é uma doutrina relevante para a Igreja. E a teoria da guerra justa só agora é que foi destruída pelo Papa Chico. Até aqui fazia parte do direito canónico, a teoria da guerra justa. Bom, portanto, durou algum tempo, era uma doutrina muito consolidada. E é aí que se funda o espírito de cruzada, não vale a pena andar à procura de mais nada. Ora bem, esta expansão, a primeira expansão, que é encabeçada pelos portugueses, e não só, como vamos ver, mas é sobretudo, coincide com um outro evento geopolítico fundamental na Europa, que é a Reforma. A Reforma, como os senhores sabem, parte de uns senhores meio tontos. Peço desculpa de estar a falar assim, mas é o que eu acho, portanto eu não tenho que estar, eu já estou no fim da carreira, quero lá saber o que é que gostam ou não. Um deles, chamado Lutero, eu acho um tonto mesmo, um indivíduo mal formado, parte de um outro menos, coitado, apesar de tudo, menos mau, agora o Lutero está outra vez na moda, do Calvino e de outros, não é? Uma série de outros autores menores, não é? Suíços, enfim, que tiveram dúvidas sobre o comportamento da Igreja Romana, e com algum fundamento. Esta coisa de andar a vender indulgências, no mínimo, é complicado. Não é? Como é que é isto? Agora toma lá indulgências e já não tens que fazer o que os outros fazem. E agora, mas que é isto? Pode ser. Foi a questão que suscitou a reforma. E a partir daí cria-se uma bola de neve que acaba na ruptura com Roma e a criação de igrejas nacionais, coisa da qual já falava Maquiavel, já demos Maquiavel. Eu dizia, uma das coisas fundamentais para o príncipe é não só sair do jugo da Igreja Romana, mas como subordinar, criar uma Igreja Nacional. E isto foi o que aconteceu na Reforma. Os príncipes alemães foram livres de dizer, não,
vamos ver que cada príncipe pode escolher a sua religião para o seu Estado. Na Escandinávia aconteceu o mesmo. Em França, uma guerra civil terrível que acabou com o Édito, que acabou com a criação do Édito de Nantes, que acaba por ser revogado mais tarde, também com consequências para a colonização. A reforma inglesa tem outro motivo, tem a ver com o casamento de Henrique VIII, ele queria anular o casamento, o Papa andou a toreá-lo porque a mulher dele, a mulher do Henrique VIII, a Rainha Catarina de Aragão, era irmã do rei de Espanha, da Espanha unificada, e portanto era complicado, e portanto ele andou ali a engonhar, e o rei foi aconselhado pelo cardeal Wolsey a criar uma igreja nacional. Esta fórmula, que é uma fórmula de afirmação do nacionalismo, criou um problema grave para Roma, que é, então de repente, de um dia para o outro, eu fico sem a Escandinávia, fico sem metade da Alemanha, fico com a França toda embrulhada, fico sem a Inglaterra, tenho o dinheiro e as esmolas. Nacionalizam os conventos, mandam as freiras para o diabo, mandam os frades para a rua, acabam, como é que é isto? O que é que eu faço? Está no poder um Papa obsceno, um Papa que é uma vergonha para a história. Alexandre VI, o Papa Borgia, há uma série filmada sobre o Papa Borgia que eu acho que vale a pena ver. São vários episódios, muito bem feitos. O homem era um debochado. Levou a amante para o Vaticano, levou os filhos para o Vaticano, andou metido com uma filha que era a Lucrécia Borgia, entanto casou-a com o Duque de Mantua, depois teve ciúmes, mandou matar o Duque de Mantua. Isto é tudo uma loucura pegada. Mas, em termos religiosos, doutrinários, não há nada a dizer. E em termos geopolíticos, eu estou a dizer esta introdução toda para poder ter alguma franquia para dizer o que vou dizer, foi um Papa notável. Notável. Em termos geopolíticos, notável. E o que é que ele fez? Criou o Tratado de Tordesilhas, que é brilhante. Ou seja, espera lá, sobram-me duas potências, Portugal e a Espanha, que ficaram fiéis. Vou dar dois títulos. Eles passaram a ter dois títulos. O título de rei fidelíssimo, o rei de Portugal, e o título de rei católico, o rei de Espanha. E as únicas rainhas, já agora para as senhoras perceberem, que podiam vestir de branco na visita ao Papa, as outras têm aqui todas de preto. Agora não sei, porque o Chico dá cabo de tudo, se calhar já acabou. Mas as senhoras tinham que ir sempre vestidas de preto. As únicas exceções é a rainha de Portugal e a rainha de Espanha, que iam vestidas de branco. E depois, por simpatia, a rainha da Bélgica, que não existia Bélgica naquela altura, mas como também eram católicos, também podia ser. Pronto. Mas no tempo da outra senhora, eram apenas estas duas. Como sinal, vocês são diferentes dos outros. Ora bem, e este tratado fazia uma coisa única, que era, eu vou criar uma bula em que divido o mundo ao meio, metade para os portugueses, metade para os espanhóis. E a obrigação deles é acrescentar o império e acrescentar a cristandade. E em termos papais, isto fazia todo o sentido. Roubaram-me com a reforma a geopolítica da Europa do Norte, não faz mal, eu vou criar outra geopolítica no Sul e vou cristianizar as outras partes do mundo, vou chegar à Índia, vou chegar ao Japão, os portugueses chegaram a Nagasaki e cristianizaram Nagasaki, vou chegar a Timor, vou chegar à Austrália, chegámos à Austrália, vou chegar
a África, vou chegar a todo lado, à América. E, portanto, vamos criar novos cristãos. Cristãos e pimenta. É o nome da tese de doutoramento do professor Marcos Farias Ferreira, que quis fazer pelo mar fora cristãos e pimenta. Ora bem, estes dois países criaram um modelo de expansão assente num tripé. Cuidado com isto, porque isto é fundamental, que eu vou dizer a seguir. Tripé esse que é assente, nas Forças Armadas, a armada, a política do canhão, utilizada por nós no primeiro Império da Índia, de forma brilhante, pelo meu tio antepassado Afonso de Albuquerque, por Dom Francisco de Almeida, por outros. O canhão, não é? Primeiro tripé, Forças Armadas. Segundo tripé, a religião. Não é? Os jesuítas na América Latina, os dominicanos, etc. A Inquisição em Goa. Terceiro tripé, o comércio. O comércio. Fazer dinheiro, cristãos e pimenta. Especiarias, o ouro, as pedras preciosas. É neste tripé que assenta a primeira onda colonial. E a segunda já não. Ou seja, eu tenho que impor a ordem. Agora reparem bem, cá estou eu outra vez, que chatice. Este gajo é comuna. Pá. O que é que diz o Marx? Qual é a infraestrutura que condiciona o resto? A economia. Sem economia, não há mais nada. E a superestrutura é formada por, dirá mais tarde e melhor o Louis Althusser, os instrumentos repressivos, o canhão, e os instrumentos ideológicos, a religião. Olha o tripé. Brilhante! Porque o Alexandre VI não conhecia o Marx. É brilhante. Brilhante. Ora bem, e é isto mesmo. Vocês têm que assegurar a infraestrutura económica e financeira. A seguir, têm que educar, têm que transmitir a nossa ideologia, a religião, porque os professores eram os jesuítas, os professores eram os padres. E a terceira, porrada. Está certo. Brilhante. É um tripé absolutamente genial. E foi isto que os espanhóis fizeram? Foi isto que nós fizemos? Foi! Perguntaram ao Afonso de Albuquerque porque é que ele cortava as orelhas e os narizes às pessoas que se portavam mal, que não lhe obedeciam no Índico, no Oriente todo, Malacas, sei lá, por aí fora. É porque assim os outros veem como é dura a justiça del rei. Está a perceber? Se eu matasse, o gajo não fazia. Agora, se o gajo andasse sem nariz o resto da vida, se andasse sem orelhas o resto da vida, cria medo, cria terror nos outros, dominar pelo terror, como estão a fazer agora com o Covid. Conseguem domesticar populações inteiras e metê-las em T2 e T3 à custa da lavagem ao cérebro televisivo e informática. Brilhante, brilhante. O medo é através do medo. Como diz um provérbio português, não é o cão que guarda a vinha, é o medo. Quem guarda a vinha é o medo. Portanto, a primeira onda de expansão colonial não funciona sem o tripé. Isto é, nas embarcações tinham de ir os padres, tinham de ir os missionários, missionários esses que fizeram uma obra notável. As primeiras gramáticas. Os senhores que, a maior parte das pessoas não tem tempo, nem está para aí virada, e gostam de ser ignorantes. Mas os que não gostam de ser ignorantes vão ver a obra do Diogo Barbosa Machado, 3 volumes grossos, estou a olhar para eles, tenho-os aqui. O original, primeira edição.
Diogo Barbosa Machado, que tem os autores todos portugueses, vão ver a quantidade de gramáticas, de dicionários, de tradução de português, seja o que for, línguas africanas, línguas orientais. Para quê? Porque se eu não tiver uma gramática, eu não consigo conversar com eles, eu não consigo expressar, eles não falavam inglês. Estão a perceber? A notável adaptação da religião feita pelos jesuítas às religiões tradicionais. Eles aqui o que é que são? Animistas. Não, isso não pode ser. Mas vamos adaptar isto à religião das almas do purgatório, ao Espírito Santo. Estão a perceber? É através da conversão da religião autóctone em religião cristã que se conseguem levar multidões, que se consegue cristianizar os índios, que se conseguem cristianizar as paragens longínquas do Oriente, como Goa da Moidio, ou como, sei lá o que, Malaca, ou a Ilha das Flores, que nós vendemos miseravelmente, ou outras coisas assim. Timor, ainda hoje. Portanto, esta ação notável de levar a religião acaba por ser, não é uma espécie de favor que nós estávamos a fazer aos outros, nem era um fanatismo, era a compreensão de que aqueles senhores não só descodificavam a língua, como começavam por fazer por intérprete, eram intérpretes, e acabavam por reformar as mentalidades em nosso favor. É uma revolução cultural! O que nós fizemos foi uma revolução cultural. A nossa colonização foi uma revolução cultural. Levámos a religião cristã a todas as partes do novo mundo, do mundo desconhecido. Não é? A primeira coisa que o Pedro Álvares Cabral faz quando chega ao Brasil é pôr um padrão e celebrar uma missa. Começa aí. Isto não é por acaso. A segunda, money. Money makes the world go round. O que é que nós fizemos primeiro? Criámos um barco, um navio, que não se conseguia aguentar se estivesse vazio. Vejam bem isto, é uma coisa notável. Uma nau. Não é a caravela. A caravela dava para bolinar, é notável para abrir caminho. Os senhores não fazem ideia do que foi a epopeia dos descobrimentos. Vão ao Museu da Marinha e procurem a palavra barinel. Barinel. Um antepassado meu, Afonso Gonçalves Baldaia, foi num barinel à Guiné e voltou. Vejam o que é um barinel. É uma trampa de um barco mínimo. Como é que é possível? Um gajo que era copeiro do Infante, ó Baldaia, dá aí um copo de 3. Copeiro. Era a função dele, era copeiro, era o gajo que servia ao vinho. Vai num barinel à Guiné e volta. É uma loucura isto tudo. Bom, para quê? Qual era a missão? Ver se havia escravos. Não conseguiu. Acho que os escravos fugiam muito. Os futuros não escravos corriam demais e o gajo não conseguiu apanhá-los. Foi maltratado. Na segunda viagem já foi comido imediato dos gilianos. Ó Baldaia, tu és uma besta. Nem sequer um escravo conseguiste arranjar. Agora vais comigo imediato dos gilianos. Coitado do Baldaia. Portanto, meus senhores, é por aqui que a coisa vai. Já passou o tempo, não é? O tempo passa depressa. Portanto, meus senhores, atenção. A primeira onda colonial é isto. E esta onda colonial cria o direito da primeira ocupação, a evangelização, a exploração das riquezas. É claro que isto é mais que se lhe diga, tem uma alteração no comércio. A primeira coisa era encher as naus de pedras, por isso é que temos fortes de granito e de pedra portuguesa espalhados pelo mundo inteiro. A ação notável dos portugueses. Não, aquilo era o lastro.
Já agora levamos uma coisa tipo Lego para chegar lá e montar um castelo com pedra nossa. É loucura completa. Vejam onde é o Forte Duque de Bragança, a milhares de quilómetros no meio do mato, no extremo oriente, no extremo ocidente do Brasil. Loucura! Pedras portuguesas transportadas em mulas. É insânia. Bom, e não só, e em Oman, o Afonso de Albuquerque fez um forte que ainda hoje está muito bem restaurado em Oman, restaurado pela Gulbenkian, feito com pedras vindas de cá. Loucura completa. Porquê? Para o barco não se afundar. E depois enchíamos o barco de tudo. E como o barco tirávamos as pedras, enchíamos, aquilo afundava outra vez e dava para navegar. As naus. Ora bem, essas naus passaram a trazer outras coisas que não especiarias, ouro, passaram a trazer móveis, por exemplo, loiças. Portanto, Portugal transformou-se numa nova Flandres. Lisboa viveu momentos de apogeu a seguir a esta primeira fase dos descobrimentos, e a Espanha a mesma coisa. A Casa de la Contratación fazia o mesmo. Bom, isto é a primeira onda colonial. A segunda onda colonial tem nada a ver com isto. É um imperialismo seco, afirmado na liberdade religiosa para estarem nas tintas para o já é feito por protestantes, já é feito por toda a gente, não tem nada a ver com a ocupação de território da cá, de qualquer maneira, com pseudo-protetorados, de qualquer maneira, ocupamos isto de qualquer maneira. O que é preciso é sacar dinheiro, arranjar dinheiro barato, arranjar mão de obra o mais barato possível, é indiferente, é isto. Bom, ficamos por aqui, já acabou o tempo. Meus senhores, desejo-vos um ano novo cheio de propriedade e até à próxima.